E aí, o início da avaliação é muito diferente? Não. Então, o que a gente faz de avaliação inicial desse indivíduo? Que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, nós procuramos identificar pelo nome, claro, mas não só o nome, e sim como ele gosta de ser chamado. Muitas vezes ele chama, sei lá, Antônio, e ele quer ser chamado de Antônio, sem problema nenhum. Né? E em alguns casos, a paciente tem um nome, mas prefere ser chamada pelo apelido. Então, ou o paciente que a gente tem o costume de chamar, né, Senhor Antônio, Dona Teresa, na hora que nós vamos atender, perguntar, gosta que seja chamado dessa forma? Não, odeio ser chamada de dona, por exemplo. Parece uma coisa boba, mas nós costumamos fazer isso com os pacientes sempre para que eles tenham a possibilidade de aderir mais ao tratamento, de ser mais de ter uma proximidade maior com a gente durante as terapias. Entender coisas que aproximam esse paciente, que fazem com que a gente consiga construir terapias mais próximas da realidade desse paciente. Então, qual foi o trabalho que ele realizava, qual era o trabalho que ele realizava antes, profissionalmente, o que ele fazia, qual o trabalho que ele mais se identificou ao longo da vida. Até para que a gente possa reproduzir algumas coisas de trabalho durante a nossa terapia, por que não, né? Se era uma coisa que dava prazer para ele. Quem cuida dele na maior parte do tempo, qual é a religião que ele segue, quais suas crenças, o que ele gosta de fazer, que às vezes não tem nada a ver com o trabalho, né? Algo que talvez ele goste muito e que a gente possa proporcionar durante as nossas terapias com ele. O que ele sabe da doença e o quanto ele quer saber. Isso é algo que a gente toma um pouco de cuidado como fisioterapeuta para que a gente não faça sozinho num primeiro momento. Né? Abordar o que ele sabe da doença e o que ele quer saber, minimamente precisa da presença de um médico inicialmente, né? Cuidado para a gente não dar informações que ainda não foram dadas, principalmente informações médicas que ainda não foram dadas. Claro que eu não estou falando de informações a respeito da parte motora, respiratória, né, do nosso tratamento fisioterapêutico. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer sobre diagnóstico, sobre prognóstico, que ainda não foi conversado. É importante ter um profissional médico junto, pelo menos na primeira vez. E aí depois, quando eu for falar de comunicação com vocês, a gente discute algumas questões, algumas formas de comunicar, inclusive comunicar más notícias para os nossos pacientes, principalmente quando a gente não tem médico em volta, né? Você está fazendo um atendimento domiciliar, um atendimento ou ambulatorial, que você precisa responder alguma questão ali, e é importante que a gente saiba algumas técnicas de como fazer isso. Cronologia da doença atual e os tratamentos realizados. Então vejam, o cuidado paliativo jamais vai excluir todas as informações a respeito da doença e dos seus tratamentos. É importantíssimo que a gente tenha clareza do diagnóstico, do prognóstico, de todas as comorbidades envolvidas, tudo aquilo que está sendo avaliado diariamente pela equipe médica, inclusive, para que nós tenhamos, inclusive, argumentos para programar as nossas terapias, para dar continuidade às nossas terapias.